precisa ser muito ousada para definir o que você quer. Eu quero te falar que quando estava orando pelo meu marido, eu tinha colocado atrás da porta do quarto umas 10 folhas de caderno escrita como eu gostaria que o meu marido fosse. Eu li um livro que mudou a minha forma de orar. O livro do Byung Chul, que chama Quarta Dimensão. E ali eu aprendi que a gente precisa falar para o Senhor os detalhes daquilo que nós queremos. Quando eu orava pelo meu esposo, eu orava com muita fé, crendo que Deus era poderoso para gerar esse homem segundo o coração dele. Mas eu escrevi isso, e é muito importante você escrever, materializar isso na escrita. Então eu escrevi acho que umas 10 folhas, como eu gostaria que o meu marido fosse. E isso, muita gente falava, você tá maluca, né? Isso não existe. Como que você vai escrever quem você quer que o seu marido seja? Eu falei, eu aprendi. Eu creio que Deus é poderoso para suprir e para agradar o meu coração. Eu aprendi isso. E eu fui ao fundo, eu fui na prática disso. E quando eu comecei a escrever, eu era muito criticada. Helene, isso não existe. Eu falei, existe sim. Se não existe, o Senhor vai gerar. Eu comecei a escrever como eu gostaria que o meu marido fosse espiritualmente. Primeiro ponto eu coloquei, esse meu marido ama mais Jesus do que a mim. Ele precisa ser um homem segundo o coração de Deus. Então eu escrevia lá, marido segundo o coração de Deus, que ama mais Jesus do que a mim. Eu comecei a descrever que assim, ele seria um homem com conhecimento muito além do meu. Eu não queria pegar uma pessoa e carregar ela, mas eu queria que alguém fosse junto comigo, me levando, me conduzindo para Jesus. Então, que o meu marido conhecesse a palavra, tivesse uma vida de intimidade com o Senhor, que ele fosse um homem inteligente, que fosse um homem com propósito, até porque eu sempre entendi que Deus não faz casamento, ele une propósito. E se você está no mesmo propósito, não tem como dar errado, porque vocês estão indo para o mesmo lugar. Então ele era isso espiritualmente, um homem que ouvia o Senhor, que ele tinha um coração quebrantado para entender, ouvir a palavra do Senhor e praticar essa palavra. Que esse homem seria um homem segundo o coração de Deus como esposo. E eu declarava o quê? Eu declarava a palavra. E a palavra diz o quê? O marido precisa ser como Cristo é com a igreja, a ponto de morrer por ela, ou seja, Cristo entregou a vida dele pela igreja e que assim os homens entregar suas vidas por suas mulheres. Eu falei, o meu esposo vai ser exatamente assim, ele vai morrer por mim. E também que eu seria assim como a mulher também diz ali, ensina a mulher em Efésios, que a mulher seria uma mulher submissa, uma mulher que honra o marido, uma mulher que é idônea, que é companheira, que está sobre a mesma missão, que ouve a voz de comando. E eu falei, Senhor, esse é o meu marido. Então eu descrevi ele espiritualmente, depois eu fui descrever ele como ele seria comigo. Então ele seria um homem carinhoso, um homem atencioso, um homem generoso, um homem que me amava, que cuidava de mim, generoso no sentido de cuidar não só no básico da comida, mas sabe, nas minhas emoções, um protetor, um homem que cuida, um homem que ama, um homem que é carinhoso, que ele vai cuidar de mim em todas as áreas. Eu colocava isso diante do Senhor. Então eu coloquei características que para mim era muito importante e que muitas delas, os princípios eram inegociáveis, que eu não ia negociar esses princípios. Eu escrevi como que seria o meu marido financeiramente, um empreendedor, um homem trabalhador, um homem que fazia esse papel de verdadeiramente ser aquele que cuida, aquele que protege a nossa casa, aquele que mantém, aquele que sustenta, aquele que é empreendedor, trabalhador, inteligente. Comecei a colocar tudo aquilo que eu desejava no meu coração. Eu fui descrevendo esse marido. Eu coloquei ele como seria como família, que a família seria em primeiro lugar, que ela teria o seu lugar no sentido, não no lugar de Deus, né? Então a gente sabe que Deus está em primeiro lugar e depois é a família. Que ele seria um homem que amaria as minhas filhas, que seria o pai delas, que seria pai amoroso, cuidadoso, que nós seríamos uma família completa servindo o Senhor, que nós teríamos tempo para nos divertir, tempo para nos cuidar e assim passaram-se muito tempo, né? Então muita gente me criticava. Eliane, você está escolhendo demais. Eliane, você não acha assim que você é muito exigente? Eu falava para as minhas amigas, eu sou mesmo exigente, porque eu conheço o meu valor e eu sei que eu sou preciosa para o Senhor. Então, eu preciso de um homem que esteja
a essa altura. Mas eu quero te falar que nesse período, nesse processo, eu também me submeti ao Senhor a ser essa mulher sábia, a ser uma mulher inteligente, a ser uma mulher de valor, a ser uma mulher que não negociava princípios e nem valores. Eu entendi que nesse tempo eu não estava solta no mercado, ou seja, eu não estava à disposição, eu estava guardada dentro do coração do Pai, e eu sabia que o homem para me encontrar, porque eu entendi que nós, quando conhecemos a verdade, a palavra, nós somos encontradas. Então eu não preciso procurar ninguém, eu não preciso ir para as redes sociais, eu não preciso ir para os barzinhos, eu não preciso ir para as festas, eu não preciso, porque eu falava: Senhor, o Senhor conhece o meu endereço, o Senhor sabe onde eu moro. Então, quando eu estiver pronto, o meu marido vai me encontrar. E que não tem problema, o Senhor vai mandar ele do norte, do sul, do leste, do oeste, dos 4 cantos da terra, mas ele vai me encontrar. E isso para mim foi muito, muito importante, porque eu guardava isso dentro do meu coração. Por quê? Porque eu era muito criticada. Então as pessoas chegavam e falavam assim: Helene, olha, fulano, entende? Tá aí à disposição. O que você acha? Eu falei: escuta, não é o homem que Deus tem para mim. Eu sei que Deus tem um homem segundo o coração dele. E eu sei também, sempre orei e dizia para o Senhor, quando ele chegasse, o Senhor ia confirmar no meu coração que era ele. Que eu não teria dúvida, até porque ele não me chamaria para namorar, para ficar, para tentar, para morar junto. Ele me chamaria para casar. Então, eu sempre declarei essa palavra todos os dias. Eu chegava, eu fechava a porta do meu quarto e eu levantava as minhas mãos e agradecia ao Senhor. Senhor, obrigado por esse homem, segundo teu coração. E aí eu falava todas as características espirituais, financeiras, emocionais, familiares, como eu gostaria que o meu marido fosse. E eu fui gerando isso no mundo espiritual. E eu sabia que esse homem não existia assim, do nada, mas que Deus era poderoso, inclusive, para gerar ele, entende? Então, muitas vezes, nós não temos a sabedoria de esperar, de decidir por alguém que é tão importante na nossa vida, na nossa jornada, na nossa caminhada, no nosso propósito. Eu não poderia negociar. Tem gente que fala assim: Eliane, mas assim, eu conheci uma pessoa tão maravilhosa, ela só não é crente, ela não conhece Jesus, ela não, assim, mas é uma pessoa boa. Eu entendi que eu tinha 2 opções. Ou que eu ia orar bem antes para ter esse marido, ou que eu ia casar com qualquer um e ia passar a vida inteira orando. E essa segunda opção, eu defini que eu não queria para minha vida. Que o que era importante era ser assertiva no Senhor. Eu não tinha mais tempo. Imagina, eu com 28 anos, esperando até os 48 para casar. E vou te falar, o Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre cuidou da minha casa. O Senhor sempre cuidou das minhas filhas. Foi fácil? Não. Mas eu entendi que no Senhor, Ele cuida de nós. Ele supre as nossas necessidades emocional e espiritual. Ele cuida das nossas necessidades sexuais. E aí todo mundo ria de mim. Porque falava: não, Eliane, eu não vou esperar isso tudo. Ou eu não vou me guardar. Eu tinha tanta convicção daquilo que o Senhor falava comigo, que eu tinha certeza que o meu marido seria um homem segundo o coração dele. Mas que eu precisava estar à altura desse marido. Porque muitas mulheres querem um marido, nossa, né? Topíssimo, né? De tantas qualidades. Mas ela não, ela acha que ela pode estar e receber esse marido como ela está. Eu quero te dizer que Deus não vai entregar para um marido que está no lugar que o Senhor colocou, segundo o coração dele, buscando o Senhor, fiel. Não vai entregar, não vai mostrar para ele qualquer uma. O Senhor não vai fazer isso. Então eu queria um marido em um nível e eu tinha que chegar a esse nível para ser encontrada. E eu entendi que eu precisava fazer mudanças, que eu precisava mudar meu comportamento, que eu precisava mudar a minha forma de pensar. E Deus foi construindo isso dentro de mim. Hoje, tem muitas mulheres que falam assim: mas eu vou precisar esperar isso tudo? Eu falei: não, o que eu demorei 20 anos, em 1 ano, você pode fazer, alinhar sua vida, mas você precisa crer. E eu tinha certeza que Deus ia me dar um homem segundo o coração dele, porque Deus tinha um chamado específico, um propósito, e Deus une propósito, e eu me guardei no Senhor. Como que aconteceu isso, Eliane? Eu orava para o Senhor suprir as minhas necessidades sexuais, e isso fazia toda a diferença na minha vida. Pensa num urso que dormiu, assim, que foi adormecido durante anos. Era a minha vida na área sexual. Eu sabia que Deus me supria, eu sabia que Deus cuidava de mim, que me supria
supria de uma forma muito intensa. E tinha vezes, dias difíceis, que eu estava tão sozinha, eu estava tão cansada. Eu entrava no meu quarto, eu deitava na minha cama e falava: Senhor, passa a mão no meu cabelo, dá um abraço. Eu quero colocar minha cabeça no teu peito, Senhor. Eu quero sentir a tua presença. Cuida de mim, Senhor. Vem aqui, supre as minhas carências. Senhor, tira de mim essa solidão. Tira de mim, Senhor, a tristeza do meu coração, de angústias, de tanta responsabilidade, de tantos afazeres. Era fácil? Não. Mas não era impossível. E eu quero falar para você que não é impossível isso. Que Deus, Ele tem muito mais para você. Porque a gente às vezes ouve e fala assim: não existe homem de Deus. Não existe homem que presta. Não existe homem que teme o Senhor. Não existe homem que é fiel. Isso é uma mentira que colocou na sua cabeça. Isso é um sistema que quer que você se prostitua, que você não conheça a verdade, que a palavra nos ensina. Então, eu guardei isso dentro de mim e não deixava que ninguém roubasse essa minha fé, que eu cria e acreditava que Deus era poderoso para fazer milagres na minha vida. E eu sempre acreditei que Deus nunca ia me suprir pela metade. Deus não tem um plano para mim e para você pela metade. Não, Deus tem um plano completo. Ele quer que você seja realizada por completo. Então é na área financeira, é na área familiar, é na área emocional, é na área sexual, é assim, em todos os níveis. Deus tem algo extraordinário para nós. Mas você está disposta a renunciar à sua vontade? A se guardar? A buscar o Senhor, a crer? A clamar o Senhor em fé, em oração, chamando à existência aquilo que não existe como se já existisse? Eu pegava todos os versículos da Bíblia que me alimentava, sabe? Me dava uma firmeza, uma convicção e não abria mão dele. Sempre tive um texto que sempre foi uma bandeira na minha vida espiritual. Então, Efésios 3:20 fala que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O que eu entendia disso? Que Deus é poderoso para fazer muito além do que você pensa e do que você imagina. Porém, é segundo o que você crê. Se você acreditar, se você não abrir mão da sua fé, crer que Ele é o Deus dos impossíveis, Ele é o Deus das causas impossíveis. A Bíblia diz: há algo demasiadamente difícil para mim, diz o Senhor. Eu me apegava nessas palavras e eu falava: não, Senhor, o Senhor é poderoso para mudar minha história, o Senhor é poderoso para mudar minha casa, o Senhor é poderoso para transformar a minha vida. Eu sei que o Senhor é poderoso e eu me apegava a isso. Eu não olhava e não deixava que aquilo que vinha de fora, aquilo que as pessoas falavam, aquilo que as pessoas diziam: você é muito tola, sabe? Fiquei se iludindo. Eu não deixava que essas palavras entrassem nos meus ouvidos. Você está perdendo tempo, vai aproveitar a sua vida, vai namorar. Eu falei: não, eu não quero namorar, eu quero casar com um homem segundo o coração de Deus. Eu quero saber o que é casamento de fato e de verdade. Eu quero conhecer o meu marido. Eu pedia para o Senhor tantas coisas tão peculiares, tão importantes para mim. E eu quero te falar, Ele sempre me surpreendeu. E não foi diferente com meu esposo. Ele me surpreendeu. Ele me deu o esposo segundo o coração dele. Que a impressão que a gente tem é que a gente conhece há 40 anos, entende? Mas eu quero te falar, eu casei com 48 anos. E sei que tem tantas mulheres que já desistiram da vida, que já desistiram dizendo: ah, não, isso não existe, isso não, eu não quero mais para minha vida, Deus me livre de casamento. Eu tenho certeza que se você entender de fato e de verdade o que é um casamento no Senhor, o que é uma aliança com o Senhor, você vai querer demais. Você vai querer, porque é muito divertido, é muito bom brincar, rir, se alegrar. Mas com 48 anos, com 48, com 58, com 70, com quantos anos você tem um amigo, um companheiro, um homem que te ama, que você ama, que é seu cúmplice, que é o seu parceiro, dos que sai de dificuldades juntos, que enfrenta problemas juntos, mas que resolve juntos diante do Senhor. Isso é maravilhoso. E eu falo que só não quer um casamento quem realmente não sabe o que é um casamento. Nós não podemos dizer daquilo que nós não conhecemos, porque eu tenho muitas amigas que têm um relacionamento tóxico, de muita opressão, de muita violência emocional, física, enfim, que
diz que é casamento, mas isso não é casamento. Casamento é bem diferente. Casamento tem princípios, tem valores. Casamento é uma aliança com o Pai. Quando eu estou dentro dessa aliança, eu sou abençoada. Há uma proteção sobre o casamento e há uma cumplicidade. E nessa cumplicidade nós chamamos de unidade. Quando você se une com o seu cônjuge e que você levanta um altar de adoração ao Senhor, tudo que você pedir, crendo, você vai receber. Isso é muito importante você entender isso. Então, não importa a idade que você esteja, não importa as decepções que você teve, não importa o que você sofreu, você precisa fazer um caminho de volta no sentido de liberar perdão para aqueles que te feriram, para aqueles que te abandonaram, para aquele que te deixou. Você precisa ser curada nas suas emoções. Você precisa deixar no passado as coisas do passado, mas crer que Deus é poderoso para mudar a sua história hoje e fazer diferente hoje na sua vida. Então, creia, acredite. Eu tenho visto o Senhor fazer milagres em homens e mulheres de 60, de 70, de 75 anos. Não importa a idade, Deus é poderoso para mudar a sua vida, a sua história e trazer alegria para você. Não importa o que você passou, não importa o que você viveu, não importa as dores que você sofreu. Ele é poderoso para curar essas dores, para tirar você e livrar você, limpar você de todo trauma. Ele é poderoso para te libertar de fato e de verdade, para você ter uma vida verdadeira na presença dele, com a sua família completa, servindo a ele. Queria deixar isso com você.